Meu nome é Matheus, eu sou um dos médicos integrantes da equipe da Clínica Intro e hoje nós estamos no 5º episódio do IntroCast, um projeto que eventualmente nós acolhemos para que a gente pudesse expressar e mostrar à população o nosso trabalho. Essa mesa de hoje será composta pela doutora Márcia e a Michele, que é a gestora da reprodução, né, tem um trabalho árduo. Quero agradecer então a Arc Assessoria Digital, que está conosco nesse projeto. E hoje, antes de iniciarmos essa jornada, nós estamos num dia muito importante. O dia de hoje representa o Dia dos Embriologistas, sim, que é integrante da nossa equipe. Eu brinco que nós abraçamos sonhos e vamos juntos com esses casais e em determinado momento os embriologistas estão conosco em toda a parte laboratorial, nos ajudando a seleção embrionária e tudo mais. Então, ou seja, este sonho é composto por uma série de indivíduos e hoje é o Dia dos Embriologistas. Não vou citar o nome dos nossos, mas de modo geral, sintam-se abraçados e a todos os embriologistas do Brasil que realmente trabalham com esse grande sonho. Não é isso, Márcia? Isso, porque eu também sou embriologista. Verdade, a Márcia começou na embriologia e hoje ela mudou de lado, mas ela tem um pezinho no laboratório. Sempre, né? Uma paixão. E o tema de hoje é um tema um pouco mais técnico, mas que está presente no nosso dia a dia. A doação de óvulos e sêmen, né? Eu acho que esse tema e a definição que você, Márcia, adotou, que é uma atitude de amor, realmente casa bem. Porque doar, seja ao próximo, seja um ente querido, é nada mais do que um ato de amor. E a gente vê isso, né? Nós estamos diariamente lidando com essas circunstâncias e não é fácil para esses casais que buscam um sonho, que é a maternidade, e se deparam com algumas adversidades ao longo do caminho e tem que recorrer a um gameta, seja ele doado, seja de banco, né? Então é muito difícil. E a gente hoje vai abordar um pouco dessa temática, falarmos sobre a dificuldade desses casais e o que a medicina reprodutiva tem a oferecer, né? A gente tem algumas limitações técnicas, jurídicas, que a Michele vai abordar bem, é o dia a dia da Michele, ela lida muito bem com isso, mas é possível. Então a gente, antes de iniciarmos, gostaríamos de dirigir a esses casais que não desistam. Esse sonho é possível, né? Isso, e quando a gente fala de ato de amor, a gente que está lá com o casal, onde um dos dois não tem o gameta para fertilizar, ou o espermatozoide ou o óvulo, né, não tem um dos dois, a gente sabe a tristeza e o quadro emocional desse casal. Nossa, eu não tenho óvulos para dar um filho para o meu marido. Então, a doadora vai realizar um sonho, né, de formar uma família para aquele casal que precisa. E a gente se depara todos os dias com esses casais sofrendo dessa maneira. Bom, para começar a falar sobre doação de óvulos primeiro, depois a gente vai falar de sêmen. Vamos separar aqui. A gente tem 3 modalidades de doação. Então, a gente tem aquela doação compartilhada, é quando a gente tem 2 pacientes para fazer fertilização. Uma tem óvulo, bastante óvulo, tem uma boa reserva, tem uma idade adequada, é uma mulher saudável. E a outra é uma mulher que precisa fazer uma fertilização, mas não tem óvulos, ou tem pouco, ou tem algum problema que esses óvulos não podem ser utilizados para fazer a fertilização. Nesse caso, quando a doadora, possível candidata à doação, não consegue arcar financeiramente com o tratamento dela, a gente oferece. Você quer entrar no programa de doação compartilhada? E procuramos, então, uma receptora compatível com ela e a receptora ajuda nos custos da doadora. Então, as 2 fazem fertilização, uma doa uma parte para a receptora, para outra, e a receptora ajuda no custo do tratamento dessa doadora. Então, mas para isso, a doadora tem que ser muito bem avaliada para ver se ela consegue produzir, né, uma quantidade suficiente para dividir. Sim. Também, senão não adianta, senão vai ser ruim para as 2. Então, essa é uma modalidade bastante comum e é a primeira que surgiu, né? Na verdade, há muitos e muitos anos a gente já trabalha dessa maneira. Isso. Aí,
Depois a gente tem a doação voluntária de óvulos. Essa é mais recente. Essa é mais recente e assim, essa sim é uma atitude de grande amor, porque ela procura o serviço querendo ajudar um casal, uma outra mulher, né? Às vezes ela passou por isso na família. Teve alguém da família que não conseguiu engravidar, que entrou numa menopausa precoce, falência ovariana prematura, e ou conhece amigos, alguém ouviu falar e ela procura o nosso serviço. Ela liga e fala, olha, como que é? A gente organiza, ela só vai para doar. Então, é a doação voluntária. É uma modalidade bem interessante, né? Porque elas normalmente são mulheres bem novas, elas doam, se elas têm 10 óvulos, no nosso serviço, todos esses vão para a receptora dessa paciente. Então, é a segunda modalidade. E a outra foi que definido só em 2021, que foi liberada, que é a doação para parentes, né, de parentesco até 4º grau. Então, foi 2021, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina que libera essa doação para parentes de até 4º grau, desde que não ocorra em consanguinidade, né? Então, são 3 modalidades. Essa questão de doação de parente até 4º grau é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem quando for realizar esse procedimento. A pessoa que está doando, o casal que está recebendo, porque psicologicamente ele tem que estar preparado, né, Matheus? Muito. Tem que imaginar como vai ser depois. Absoluta. Ele imaginar o quê? Meu material genético, né, está no mesmo leito familiar. Isso. E ele não tem mais vínculos afetivos. Ele tem que estar bem claro que é uma doação. Exatamente. Ele não tem vínculo nenhum. Então, isso tem que estar muito claro. A gente normalmente pede avaliação com uma psicóloga de todos os envolvidos. Sim, todos os envolvidos. Para não ter um problema no futuro, né? Estes casos são os casos mais delicados e envolvem não só o ato médico, mas justamente essa equipe multidisciplinar, né? O acompanhamento com a equipe da psicologia, que vai fazer um estudo detalhado desse casal e deste ambiente familiar que vai abrigar esse bebê, para que não haja problemas futuros. E nós temos que lembrar que o Brasil é um país muito complicado do ponto de vista jurídico. E a legislação, às vezes a medicina avança, mas a condição jurídica não acompanha. Então nós não temos aquela plenitude dos direitos assistidos. Claro, essa condição que nós acabamos de falar já é uma condição muito bem definida, é regulamentada pelas normas, pelos órgãos de vigilância, nós temos diretrizes claras, né? Só que tem outras circunstâncias que ainda nos deixam, nós como médicos, um pouco aflitos do ponto de vista jurídico. Então a gente oferece, mas tenta explanar essas causas que podem gerar problemas futuros, ou às vezes até mesmo pequenos dissabores, né? Tá? Mas é importante um bate-papo sério e uma equipe multidisciplinar nessas circunstâncias em que vai envolver o afeto, e vai ver o mesmo ambiente, o leito familiar, né? Que vai estar presente essa criança. Isso, vamos dar um exemplo aqui, né? Então, hoje com as famílias plurais, se a gente tem aqui um casal homoafetivo, masculino, né? A irmã, então, de um deles pode, segundo a resolução do Conselho Federal, doar óvulos para serem fertilizados com espermatozoide do parceiro desse irmão dela. Isso. Né? E ela vai Isso é um exemplo. doar os óvulos mas não como um ato de amor para este casal, mas ela não poderá gerar. Ou seja, e é um caso mais delicado porque envolve um outro componente que será aquele que vai abrigar este bebê. Sim. Ou seja, Sim. então nós temos, além do casal, a doadora e aquela que vai gerar o bebê. Sim. Então, realmente, os casos de união homoafetiva do sexo masculino é um grande desafio. É um pouco mais complexo, além de que essa pessoa cedente do útero também tem que ter um grau de parentesco, assim, até 4º grau. E Bem se lembrado, não Michele. estiver, precisa de autorização do Conselho de Medicina. A gente pede, nessas circunstâncias, esse ponto foi importante, Michele, porque realmente é um conjunto de fatores que devem estar muito bem alinhados para que tudo ocorra. Sim. Ou seja, além de ter uma irmã, e às vezes não tem, ou seja, um caso mais difícil, Sim. e ter alguém que vai abrigar esse embrião, e tem que ser
de uma condição parental dos dois, Sim. né? E se não houver, a gente faz aquela consulta, né, ao conselho para que nos dê a autorização de prosseguir com o tratamento, né? Exato. Então a gente ainda tem que aguardar, às vezes, um parecer parecer favorável, né? Esse caso de doação, então, com parentesco, é um pouquinho diferente para duas mulheres, Muito. né? Então, no caso de duas mulheres, o irmão de uma pode doar o sêmen para fertilizar os óvulos da outra, da companheira, não da irmã. Isso. E só quem pode gestar esse embriãozinho, receber esse embriãozinho, é a outra, companheira não dela. pode ser a irmã, porque aí Não. incorre em consanguinidade. A vida, no caso dos casais da união homoafetiva de sexo feminino, ela é mais fácil, né? Do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista reprodutivo, é mais fácil. A gente tem condições de fazer várias modalidades terapêuticas, né? Uma delas, de repente, quer gerar e seguir com toda a jornada da gestação, ou então ambas participarem do tratamento, né? Cada uma no seu momento, mas esse então é possível nessa condição, né? É a única doação de não parente que não é anônima. Exatamente, Né? verdade. Ou seja, Então, isso pode. elas estão envolvidas no processo e aí sim, cada uma participa num determinado momento, né? Sim. Exatamente. Matheus, chegou agora uma pergunta, agora à tarde, no Instagram, perguntando, a questão é, quem pode doar? Eu posso doar? Verdade. Esse é um tema que vira e mexe chega à nossa clínica, de que quem pode ser doadora? Basta ser mulher? Não. Né? Não. Nós temos um critério muito bem definido, e isso pelos órgãos de vigilância, ou seja, tem normativas e diretrizes. Então, toda mulher entre 18 a 37 anos pode ser doadora. Mas lembre-se que existem algumas outros fatores que devem estar presentes. Essa paciente seguramente deve ter sido avaliada de forma clínica, sorológica e genética. Ou seja, existem 3 pilares fundamentais para que a gente possa liberá-la para um ato de doação. Então, os exames não são simples, são exames, claro, de sangue, mas são jornadas que são excludentes. Ou seja, se uma dessas etapas não forem concluídas ou o resultado não estiver adequado, infelizmente, essa paciente é excluída. Então, ou seja, eu não posso, esse aqui não deu certo, mas o resto está tudo bem, então você está dentro do programa. Não é. Infelizmente, isso que é difícil. Porque às vezes eu tenho pacientes jovens com bom potencial de reserva ovariana, mas infelizmente, por algum motivo, essa paciente foi excluída do processo por causa de alguma alteração em algum exame laboratorial, ou sorológico, ou até do ponto de vista genético, né? Sim. Então, é uma tarefa árdua. A Michelle, né? Você, Michelle, lida com isso todo dia, né? Todos os dias. Ou seja, desse cenário de excluir uma paciente com bom potencial, uma boa reserva ovariana, uma idade jovem, mas infelizmente a gente tem que seguir, né, as normativas. Eu acho que dá também. até para a Michelle só citar os exames, né? Sim. Porque a pergunta foi bem direta. Quem pode doar? Então, Sim. você fala dos exames rapidinho, né? Os Tem obrigatórios alguns, pela Anvisa do Brasil. Os que são obrigatórios e têm validade bem curtinha, de 30 dias. Cariótipo, esse daí, se dá alguma alteração, é critério de exclusão e não tem jeito. Porque é o estudo genético dessa potencial doadora. Sim, isso. Exames sorológicos, HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, HTLV, também, juntos com o PCR. Então, um exame um pouquinho mais complexo para que elas possam realmente ser doadoras. Além desses que são de sangue, tem um que é um PCR, esse é feito na coleta da urina, que é o de clamídia e o de Neisseria, que é o de gonorreia. Isso. E tem a anemia falciforme. A anemia falciforme, Porque é muito comum que no também Brasil. é comum pela mistura. Miscigenação, né? E Então, foi também é introduzido comum. também nos critérios Sim. aqui da doação Anvisa do Nós Brasil. fazemos uma triagem prévia, né? Porque a validade é muito curta, mas a gente também não pode iniciar um caso envolvendo tantos sonhos e tanta esperança, né? Tanto do casal receptor quanto dessa doadora,
sem ter uma prévia de que ela realmente está apta para isso. Então, ela faz já o cariótipo, já faz o exame de anemia falciforme e os exames sorológicos. Tudo bem nessa primeira triagem, aí ela está apta para entrar realmente para o programa de ovo-doação. Depois disso, quando encontrado a receptora, aí ela repete os exames da triagem e outros, que já entra COVID e Zika vírus. Zika vírus, exatamente. Vale lembrar, esses exames realmente são cobertos pelo plano, parte deles, né? Parte Dependendo, deles. tá? Então, o que torna o caminhar mais fácil. E quando a gente vai aprofundar com alguns dos exames, realmente aí os laboratórios se ausentam e aí tem um custo nessa modalidade, né? Dessa investigação, né? Uhum. E realmente o COVID e o Zika fazem parte, e nós já tivemos casos em que tivemos que cancelar por conta de sorologias positivas, né? Uhum. Até eventualmente a resolução, né? Seja do Zika, seja do COVID, né? Sim. Sim, mas eu acho que, além disso, assim, que é bem objetivo, o que a Anvisa passa para nós é objetivo. Existe avaliação clínica. Tem. Muito importante para a gente selecionar uma boa doadora, porque um serviço bom de reprodução também tem que selecionar as candidatas boas para poder ter um bom resultado depois, no futuro até, para esse bebezinho formado. Essa avaliação por nós, profissionais, né, é realizado diariamente. Nós temos um critério, como a gente mencionou, não é só a questão de idade, até porque aqui a gente vai fazer algumas variações. A resolução é entre 18 a 37, mas geralmente as clínicas semelhantes à nossa, outros estados, optam por doadoras com idade menor que 35, né? Justamente porque aquela que vai receber também tem exigências, né? E aí a gente fica, às vezes, num cenário mais delicado. O que a gente traz, então, o casal para também tomada da decisão, né? Que é importante. Sim. Sim, a história familiar. Se tem uma história familiar importante para câncer de mama, câncer do intestino, né? Câncer de ovário, pode ser genético, pode ser uma coisa hereditária, então a gente também tem que pensar muito bem. Doenças crônicas que podem ser familiar, diabetes, tudo mais, né? Então tem várias doenças que podem ser genéticas. Então, obesidade, paciente obesa, se tem histórico também. Então tem várias coisas que a gente tem que avaliar para poder oferecer também óvulos bons com uma genética boa para a receptora. Tem que pensar muito na receptora, porque é ela que está recebendo, né? Então, isso é importante no serviço que você vai escolher. Por isso, desse rigor, né? E às vezes as pacientes não compreendem. Por isso que do rigor técnico e clínico da seleção da... Não é simples, não é simples. Não é simples. É muito difícil dizer um não para uma mulher, né? Que está diante dessa condição, está em seu coração, deseja doar, né? E nós temos que rejeitá-la do programa. Sim, ou muitas vezes é a única forma para que ela possa fazer esse tratamento é doando parte dos óvulos, porque financeiramente ela não tem vantajoso, condições. Né? A compartilhada, né? Sim, né? Então ela não tem condições, é a única forma, mas infelizmente ela não se encaixa, Exatamente. né? E a pergunta que veio também, que a gente tem que deixar bem claro, a doadora anônima. Como que a identidade dela é protegida? Isso é feito? Sim, sim. Né? Então ela tem que ter essa segurança. É clara. A nossa legislação é muito clara em relação a isso. A doação ela é de forma anônima e sem caráter lucrativo. Então, exceções com degrau de parentesco. Exatamente. Somente. Então, não pode foto. Nem de infância. Nome. Exatamente. Não pode. O que é um questionamento diário das receptoras. Sim, porque existem algumas clínicas, né, que fazem isso, mas a nossa resolução é muito clara, não pode. Então, se não pode, se é anônimo, não pode foto nem de infância. A gente vai passar as características, tudo certinho, tanto da doadora, dos pais, tudo para se ter uma ideia de como é, mas não pode. E no nosso serviço, há alguns anos, a gente já mudou até a questão de não transferir embriões quando é óvulo doado anônimo a fresco.
para não ter perigo nenhum Nem de de encontrar. doadora e receptora se encontrarem Sim. dentro da clínica. Acho que já passamos muitos apuros, né? Não. Então a gente hoje Ao longo de todo esse processo, a gente Sim. já trouxe algumas mudanças, a né? gente vai Foi fazendo, ajustando. então, até assim, encontrar na recepção, porque são momentos totalmente diferentes. A Sim. doadora faz a aspiração, congelamos os embriões e depois, em outro momento, a paciente que vai receber, que recebeu os óvulos, é preparada para receber os embriões. Então, todo cuidado para proteger mesmo a identidade das doadoras. Sim. Essa logística que nós mudamos realmente foi muito Muito bom, importante. muito e deu bom. uma tranquilidade em todo o processo, Uhum. né? Eu falo que é a lisura do processo. Sim. Ou seja, Exatamente. doadora e receptora estarão em momentos distintos, até mesmo na clínica, o que continua dando o sigilo, né? O caráter Sim, tudo sigiloso. buscando a maior segurança Isso. e, assim, com relação à nossa Anvisa, né? Que é isso que é preconizado. Exatamente. E aí, Matheus? Vamos falar sobre essa Chegou. jornada? A doadora chegou para conversar com você. E aí, qual a jornada dela? O que ela passa Isso. lá até doar esses óvulos? Perfeito. O primeiro passo e o primeiro contato realmente é conosco. E nós vamos fazer uma anamnese. Aqui a gente não tem como fugir de uma avaliação médica clássica. Uhum. Então, ou seja, um histórico de todo patológico, familiar, né, detalhado. No segundo momento, um exame ginecológico, que Sim, faz porque- parte da nossa, como ginecologista, médicos de mulheres, a gente realiza. Não pode ter infecção Né? para a gente Nenhuma. colher óvulo. Verdade. Se tiver uma infecção Absoluta. vaginal, Tem uma que ser infecção de tratada urina. previamente. E esses aspectos não podem serem vistos adiante. Ou seja, então nós temos que ter toda uma etapa, um processo construtivo. E o primeiro momento é a avaliação clínica ginecológica. Num segundo momento, a gente solicita exames adicionais para que possam eventualmente darmos uma informação sobre reserva, sobre condição clínica, né, além daquelas vistas no exame físico. E aí sim, uma vez realizado todos esses exames, então incluem a avaliação clínica, os exames laboratoriais e a complementação por exames de imagem. Feito esse tripé de avaliação diagnóstica, aí sim essa paciente poderá, então, através de toda a documentação, né, Michele, que você vai fornecer a ela assina Consentimento. todos os Termos de consentimentos, consentimento. né, os termos, e aí sim nós iniciamos o processo propriamente dito. O marco inicial dessa paciente é o evento menstrual. Então, ao menstruar, ela entra em contato conosco e a gente realiza um ultrassom. Nós chamamos de ultrassom basal. É um ultrassom para que a gente possa avaliar, eu brinco que é a sintonia entre o útero e o ovário. Nós avaliamos ali naquele momento as estruturas reprodutivas envolvidas nessa grande engrenagem. E aí sim, se tudo estiver adequado, e existem critérios. As pacientes falam, doutor, mas o senhor está vendo alguma coisa? Porque eu estou menstruada. Estamos? Claro que estamos. E aí a gente traz ela para esse momento, para o tratamento, mostrando as estruturas envolvidas. Então a gente tem critérios neste momento, que são critérios de exclusão, ou seja, que a gente pode iniciar a indução nesse ciclo, ou se nós temos que suspender tudo e aguardar um próximo ciclo. Feito isso, e estando absolutamente dentro da normalidade, a partir do terceiro dia, essa paciente será submetida a um uso de medicamentos. A finalidade desses medicamentos é aumentar a resposta folicular. Ou seja, no mesmo ciclo, a gente consegue recrutar o maior número de folículos, visando o maior número de óvulos. Essa etapa, ela em média, dura entre 9 a 11 dias do uso da medicação. E essa paciente não precisa afastar-se das suas atividades habituais. Ela continua a sua jornada, tem datas pré-definidas para fazer um examezinho simples, que é uma avaliação ultrassonográfica. Rápida, né? Super rápida, tranquila, e volta à jornada. Aí sim, em momentos mais avançados, a gente começa também a suspender um pouco da atividade física, aquelas que praticam atividades físicas mais intensas, aí a gente suspende um pouco. Por quê? Porque Os os ovários já ovários estão aumentados. estimulados, né? Sim, Então, Elas já mais começam, arriscado, né, Márcia? sim. Já começam a falar, doutora, eu já estou com um pouquinho pezinho, de né? peso no pé da barriga. Então, ou seja, aí a gente já começa a prudência, mas não é por muito tempo. E a etapa subsequente é justamente a coleta. A coleta parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Para nós que lida com isso todo dia, é algo muito tranquilo, né?
é uma avaliação, não há cortes neste processo, ou seja, então ele é guiado todo por ultrassom transvaginal. Essa paciente é sedada e fica acompanhada, assistida por um colega nosso, que é o anestesista. Então, ele vai estar presente ao longo de todo o processo, garantindo sua boa recuperação e a boa evolução anestésica. Nós, guiados por ultrassom transvaginal, aspiramos todos os folículos. Eu brinco que a gente não deixa ninguém para trás. É o momento de colhermos todos. Independente do tamanho, a gente colhe todos. E aí sim, é um procedimento que dura talvez entre 5, 10 minutos, pode chegar a 15, dependendo da resposta, né? E aí sim, esse material será analisado pela equipe da embriologia. Ela vai para o apartamento. Vai para o quarto, né? Fica 2 horas na clínica, toma um belo café da manhã, tá tudo bem, avaliação clínica boa, já tá liberada para ir embora. Então, elas mesmas veem a tranquilidade do processo, né, de modo geral. Doutor Matheus, é tão tranquilo que muitos que já doaram, elas já falam para mim, eu posso doar no próximo ciclo? Verdade. Talvez por isso Entendeu? que a gente tem um programa legal de ovo doação, porque como nós temos já muitos anos e umas falam para as outras. Elas falam, aí vem a irmã, vem a amiga, porque viu que realmente foi tranquilo com ela. Porque tem aí mito, as outras né? se animam. Existe esse mito. Que eu vou sofrer, que vai ser uma coisa diferente. Eu vou ficar sem óvulo, eu vou ficar sem óvulo. Essa eu achei uma clássica. Eu vou ficar sem óvulo. Vou ficar com óvulos ainda? Claro. Eu brinco com elas que a coleta de óvulos é igual ondas do mar. Então, a gente segue uma onda de migração folicular. A gente pega um lote, mas ainda há outros, entendeu? Então, ou seja, para tranquilizá-las, eu acho que essa linguagem ajuda bem a entender. É que é uma linguagem simples. Eu gostei dessa, Matheus, porque a onda vem e ela acaba. Isso. Então, aí os óvulos, a primeira onda que veio, essa onda que veio, se você não colher, ela vai acabar. Os óvulos vão ser perdidos do mesmo jeito. Exatamente. Gostei dessa. Então, isso ajuda ao entendimento, né? E traz isso para uma clareza para elas se sentirem É uma linguagem mais confortáveis. simples, Claro. a gente precisa disso, para elas entenderem melhor. Mas teve uma aqui do Instagram que ela perguntou se tem algum risco, alguma complicação nesse procedimento de doação. Aí a gente tem que falar. Nós temos que abordar todos os temas. Qualquer procedimento médico, qualquer ato médico, ele não é isento de risco. Né? Então, ou seja, existem riscos. E um dos riscos clássicos envolvidos é o hiperestímulo ovariano, né? Que é uma condição que poucas mulheres evoluem para essa condição, até porque está relacionado a uma resposta mais exacerbada, né? Ou seja, um estímulo mais acentuado. E essa condição realmente nos deixa um pouco mais cautelosos. A gente tem que ter um acompanhamento um pouco mais rigoroso. Essa paciente, então, o hiperestímulo nada mais é do que uma alteração vascular. Os vasos tornam-se mais permeáveis e o líquido contido, ou seja, no sangue, né, que compõe o sangue, ele sai dos vasos e tende a acumular em cavidades. A cavidade mais comumente afetada é a abdominal. Então, ela sente um peso maior, acumula líquido no abdômen, né? E a gente começa a acompanhá-la. Inicialmente por exames laboratoriais e a avaliação ultrassonográfica, e depois, em certas circunstâncias, a gente aspira esse líquido cavitário, né? Dando a ela um conforto. Lembrando que esses hormônios continuam elevados, então esse líquido pode ser restabelecido, pode voltar. Por isso que algumas pacientes acabam fazendo aspirações seriadas, ou diariamente, ou em dias alternados. Tudo isso vai depender, né, da condição clínica da paciente. Geralmente a gente tem pacientes que respondem de forma exacerbada, com acima de 20 óvulos, né? E tem outras que aspiram 20 e não tem. Por isso que é uma condição individual de cada paciente. Mas seguramente, quando a gente colhe acima de 20 óvulos, existe um pequeno risco. gente sabe que a luzinha amarela já acende. E a gente tem que ficar um pouco de cuidado. Agora, com as doadoras é raro acontecer. Por quê? Porque a gente tem um perfil da paciente que pode ter essa síndrome. Então, a gente já vai avaliando se ela tem síndrome dos ovários policísticos, tem uma reserva ovariana muito grande, o hormônio antimileriano acima de 7. Isso. Então, essa muitas vezes até não entra como doadora. Por mais que tenha uma boa reserva. né? Esse hiperestímulo acontece mais nas pacientes que vão fazer mesmo fertilização com seus próprios óvulos. Porque são pacientes que têm uma reserva alta,
mas precisam fazer uma fertilização. Então, a gente vai com uma dose baixinha, mas às vezes acontece. Evoluindo, 3 a isso. 5%, né, de Acaba todos ocorrendo Sim, pode nos casos de acontecer. indução. casos de estimulação de fertilização. Ao longo de todo o cenário, eu acho que aqui vale a gente lembrar, fazer uma retrospectiva. Em 12 anos, Márcia, não é isso? Que nós temos, que eu cheguei de São Paulo, 12 anos integrando a equipe da Clínica Intro, nós temos um caso de uma hospitalização em unidade mais avançada de suporte maior. Doadora. Foi, Não, né? mas ela não foi para... Ela Internou foi... na clínica mesmo. Não, teve uma que foi para o Jardim. Ah, tá. Foi para uma outra Doadora. unidade hospitalar nossa, só em 12 anos de atividade. Do mais, todas as demais pacientes tiveram um desfecho tranquilo. Então. É a clássica montanha-russa do hiperestímulo, né? Dias melhores, dias piores, até a resolução, até os hormônios se estabilizarem, e aí a gente tem uma tranquilidade. Em média, uma semana, né, que fica nesse quadro aí mais Isso. delicado. Aí tende que a estabilizar, né? Ela fica bem. é uma Isso. síndrome que tem um começo, um meio e um fim. Exatamente. Tem um fim, né? E assistida, eu acho que é o nosso maior, o grande risco maior envolvendo o tratamento, De né? doação, De né? doação. Muito bem. Mais alguma coisa da jornada? Risco de hemorragia, a gente nunca teve. Não. Então, tá na literatura, né? Mas Existe, é coisa né? muito rara porque é pequeno. guiado com ultrassom. A gente observa, né? E o ultrassom é um instrumento, não tem como fazer uma aspiração sem a ultrassom. visualização, né? Sim. Então, o instrumento, o ultrassom é um recurso importante. Sim. E ele é o que nos guia na aspiração, né? Então, Infecção sangramento- também, porque a infecção, o que favorece uma infecção, normalmente é um endometrioma, um cisto hemorrágico, né? Um Isso cisto não- que tem Sim, as sangue condições nos ovários. ovarianas, às vezes, O são que isso. a doadora nunca tem. Não tem. São pacientes que vão fazer fertilização mesmo com seus óvulos tem próprios um e tem risco endometriose. Exatamente. Essas têm um risco maior de uma infecção, de infectar esse cisto de endometriose. Isso. Mas as doadoras a gente nunca teve, é sempre tudo muito... E nem usamos antibióticos na coleta Na dos coleta, óvulos. É né? remédio Que é uma pra agulhinha dor só. mesmo, né? Analgésico, pra ela Isso. ficar mais confortável. Eu acho que agora a gente já pode passar para pelo menos pincelar, né? Por que a gente precisa de doadoras de óvulos? Então, quem precisa? Né? Então, são aquelas que não têm óvulos. Basicamente, né? O que mais procuram a gente. Ou Sim. que entraram numa menopausa normal, na idade normal, mas casaram ou querem mais filhos e já não tem mais óvulos. Ou aquela que entrou numa menopausa precoce, que é a Precoce, falência ovariana prematura, antes dos 40 anos, e aí não tem. Ou uma menopausa cirúrgica. Por algum motivo, ela teve que tirar os 2 ovários. Endometriose, cistos, Os tumores. né, tumores Os benignos, né? né? E a gente tem também hoje muitos casos de idade avançada. Então, as mulheres chegam, querem engravidar, tem mais de 45 anos, 43 já é bem ruim para nós, né? Assim, reserva ovariana. E tem a questão da idade, que já temos bastante óvulos alterados. Então, esta mulher que quer fazer com seus próprios óvulos, com uma baixa reserva e uma idade mais avançada, ela vai ter que tentar muitas vezes. Então, dependendo do poder aquisitivo dela, ela fala, eu só posso tentar uma vez, eu prefiro fazer com óvulos doados, As chances mesmo são que ela não maiores, está na né? menopausa. Então, isso, cada caso, a gente conversa do prognóstico e a gente conversa da questão financeira também. Porque se é tudo que ela organizou financeiramente para fazer uma tentativa, muitas vezes não vale a pena fazer com óvulos próprios e sim partir para ovo doação. Então, isso tudo é discutido com o casal até que a gente tome uma decisão. A gente acaba vendo isso porque hoje o papel da mulher e a qualidade de vida da mulher mudou. Então, nós temos hoje mulheres com 43, 44, 45, com uma saúde impecável. Mas, infelizmente, a saúde reprodutiva não acompanha a Não. saúde clínica. É Acompanha. idade ovular. Exatamente. Idade ovular, a E gente ela não sente. programou a sua jornada, de repente ela tinha metas, projetos, e a maternidade era um dos últimos. E de repente ela chegou com uma saúde clínica, com uma condição financeira, mas infelizmente a saúde ovular, a reserva dela, já não está mais adequada. Também porque a informação, assim, tem muita informação, né, na mídia, tudo, mas a gente precisa divulgar mais isso. Que a idade é o fator mais importante no prognóstico dos tratamentos de fertilização e da fertilidade normal da mulher. Então,
a idade é muito importante. Muitas usam contraceptivo, são casadas e usam até os 40 anos. Agora eu quero engravidar. E aí já passou da hora e tá bem mais complicado. Sem né? dúvida. Então, isso é importante, a idade. Aí a gente já comentou dos óvulos das famílias, né? A questão de famílias plurais, a gente já falou. Então, casal homoafetivo, masculino ou feminino, a gente precisa ter ou óvulo ou espermatozoides doados, né? E tem também os casos de doenças genéticas da mulher. Então, ela tem alguma doença genética severa, mais grave, abortamento de repetição, vários abortamentos, fez avaliação genética, passou por aconselhamento e a discussão entre o geneticista e o casal é que seria melhor partir para óvulos doados, né? Alguns casos dá para a gente avaliar os embriões, mas em outros, fazer a biópsia de embriões, quando não é uma porcentagem muito grande alta, que vai passar para os embriões, mas em outros, ele indica daí a questão de doação de óvulos, né? Muito bem. Aqui dos óvulos, eu acho que é isso. Foi muito bem, alguma coisa. Né? Muito bem explanado, né? Mesmo que tenha uma série de partes técnicas, né? Mas eu acho que a gente conseguiu pincelar todos esses casos que são os mais comuns e o do dia a dia, né? Eu acho que muitas mulheres já se enquadraram nessa condição, né? E a gente vai para doação de sêmen, né? Isso. Que é um cenário um pouco mais, vamos dizer assim, menos árduo. É uma condição mais tranquila, não sei por quê, né? Pois por que seria isso? Justo, mas tudo bem. Né? Por quê? Né? Será que... Na verdade, tem sim, né? O ato de coleta do sêmen é muito mais fácil. Totalmente diferente, e o que né? torna a possibilidade, então, do acesso mais fácil. Mas além disso, o congelamento, a preservação também é muito mais simples. simples, né? A qualidade que a gente tem de um sêmen descongelado, há muitos e muitos anos, a gente já consegue ter excelentes amostras. Isso é verdade. E os óvulos, não. Os óvulos tem pouco tempo que se encontraram, que foi feita a receitinha do congelamento, né, da vitrificação, onde nos proporciona já uma boa sobrevivência, uma boa sobrevida desses óvulos. Óvulos são nobres. Sim. O sêmen, infelizmente, ele é mais plebeu, né? Se colocar lá na neve, ele fica, sabia? Congelado, sobrevive até outro dia. Né? Até outro dia. Na neve, doutor Matheus. Ou seja, é algo mais habitual, né? Óvulos é sempre novos, são pérolas, né? São pérolas. E a gente tem duas modalidades, né, Márcia? Duas modalidades. A primeira delas é anônima, ou seja, o indivíduo, ele vai até um serviço, né? E serviço regulamentado por órgãos de vigilância, com todos os seus critérios, e ele se torna um doador. Existem exames regulares que eles são executados, sorológicos, né? Então, nós temos hoje no Brasil estabelecido 2 grandes bancos de sêmen. Sim. Tá? Cada um com sua característica, né, Michele? Algumas eles fornecem mais dados, outros menos, um pouco menos. Mas, de modo geral, são todos absolutamente dentro da legalidade, seguem, né? bem rigorosamente as normativas da Anvisa. Sim. E a gente sempre recebeu ótimas amostras nos bancos, né? A gente trabalha com banco há mais de 20 anos. O mesmo serviço, conhecemos todo o pessoal. E a gente nunca teve nenhum problema, Matheus. Não, e são serviços que são bem... estabelecidos já no mercado e que dão todo o suporte e apoio para os casais que estão buscando ou para aquele paciente que está buscando, né? Então, assim, até orientação genética. Isso ajuda bastante, né? E lembre que esse sêmen tem que ser transportado e a gente precisa então de toda uma logística para que esse material saia da origem para o destino com a segurança biológica, né, que a gente precisa. Chega intacto, né? Tem que chegar intacto, vem palhetinhas. Só ainda continuando com a doação anônima, né? Voluntária anônima, eu acho que seria interessante a Michele falar o que um casal que busca um sêmen de banco, quais as características que ele vai ter desse doador? O que ele tem, assim, para ajudar na seleção? Na escolher, né? Então, assim,
alguns bancos são mais fáceis, né? Dentre os dois que a gente tem, um é mais simples para que eles consigam buscar o outro um pouquinho mais complexo. Eu vou nesse que é um pouco mais simples, que é mais aberto mesmo. Então, você pode selecionar lá pelas características. E aí, eles vão buscando o doador de acordo com o que você seleciona. Cor da pele, cor dos olhos, tipo sanguíneo, a etnia, altura, peso. É como se fosse um filtro. Como se fosse um filtro. Faz um filtro ali e já não joga quero, ali. Não quero japonês, não quero. Vai filtrando. Isso, vai filtrando. Então, eu quero um branco, louro, alto, não sei o quê. Vai lá. Vai diminuindo. Aí ele vai diminuindo o funil. Uhum. Desses que nós encontramos, eu encontrei um doador 506, que seja. Encontrei esse doador. Aí ele vai me mostrar todas as características, a profissão, o que ele gosta de comer, esporte, as características dos pais, dos avós, a origem dos pais e dos avós, se na família tem doenças genéticas, se tem lábio leporino, se tem outras doenças mais características, câncer. Então, muita informação, só não tem foto. Exatamente. No Banco Nacional não é permitido, é a nossa legislação. E se eu quiser de um banco internacional? Bom, o Banco Internacional tem uma legislação diferente. Alguns cadastros são open e é possível ver características de infância. Então, eu vejo as características do doador e ele ainda permite que essa criança possa conhecê-lo quando tiver maioridade, se for à vontade. Ele é aberto a essa possibilidade. Isso. Nessa modalidade aí, já veio uma pergunta também agora no final da tarde, mas como que ele vai doar? Mas alguém faz uma avaliação desse sêmen se é bom? Com certeza. Faz avaliação seminal, tem uma idade também, ele não pode ser doador até quando quiser, dos 18 aos 45 anos, passa por uma avaliação para ver a qualidade desse sêmen. Um espermograma, uma análise seminal. Análise seminal, geralmente, né? Análise seminal. Então, ele vai fazer também acompanhamento psicológico, avaliação clínica, todos os exames obrigatórios pela Anvisa para que ele seja um doador de fato. Então, faz análise seminal, vai ver volume, concentração, motilidade, morfologia, seminal. Então, tudo. sim, esse sêmen é selecionado. Tem que ser feita uma análise, uma análise seminal e só os que atenderem esses critérios que podem da ser qualidade doadores. do sêmen que podem doar. Que vão adiante. Então, né? assim, pergunta até, olha, é fumante? Faz uso de bebida alcoólica? Uso de algum tipo de drogas? Porque também é um critério de exclusão definitivo. Outra coisa, ele doou, a receptora do sêmen engravidou. Como que funciona essa doação? É controlada também? Muitos têm dúvidas, né? Mas será que vai ter muitos crianças com casais com esse mesmo? sêmen, né? Não tem um controle, tanto que a gente precisa informar para os bancos se nasceram, né? Quantos nasceram, se menino, se menina. Porque aí quando uma paciente, um casal chega e faz a escolha de um doador, nós temos que verificar a disponibilidade para a nossa região. Então, eu preciso saber se aqui, em Cuiabá, esse doador ainda pode ser se ele não teve a geração de duas crianças de sexos diferentes aqui. Então, isso é se importante. Se forem do mesmo sexo e para a mesma família, não tem problema, né? Então, a gente tem que mandar de informações quando vai verificar o nome da paciente, né? Número de documento e a cidade onde ela mora. Então, é muito bem controlado, gente. Não é assim que vai um doador vai doar para um monte de mulheres, nós temos de casais que fazer aqui. Lá, não alimentar assim. uma planilha. Eu recebo uma planilha então deles ali e eu tenho que ficar alimentando, colocando todas essas informações. De óvulos e de sêmen. Tudo. Sim. Então, inclusive, assim, se ainda restam embriões, se foram descartados, se esses embriões foram doados para uma outra pessoa e para onde foi. Para fazer todo o rastreamento. Tem que fazer rastrear certinho. Tem que manter. E esses casais, no futuro, podem, às vezes, recorrer a este mesmo doador, não é isso? Pode. Tá? Então, tem essa possibilidade que eles podem recorrer ao mesmo doador para a concepção de um novo bebê, né? Que tem a genética do mesmo doador. Sim. Isso. Né? Então, quando é o casal, eles podem receber várias vezes. Não tem problema. Exatamente. E nós temos uma outra modalidade, né? Mais incomum, mas nós temos, que é a doação justamente parental, né? Que pode ser pela nossa legislação
permitida até parentes de 4º grau. Uhum. O que a gente sempre fica um pouco mais desconfortável nessa modalidade, não pelo ato, mas por questões jurídicas, né? Que o Brasil não nos dá, de modo geral, uma segurança jurídica para algumas circunstâncias que podem ocorrer. Então, essa condição ela é legalmente permitida pelos órgãos de vigilância, Sim. está dentro das nossas diretrizes, mas às vezes a condição jurídica não acompanha esses avanços. Ainda não se foi muito bem discutido isso. esses E a aspectos, gente né? fica naquele medo, né? Será que no futuro não vai ter algum problema entre eles, né? Quem Entre a doou, porque se família. conhecem. Sim, Exatamente. e se uma pessoa, um dos familiares está sendo pressionado a fazer parte de uma doação e às vezes ele não está muito à vontade com isso, por isso que a avaliação psicológica é importante. Fundamental nessas circunstâncias, né? Para que a gente possa tirar aqueles detalhes, né? Sim. Dessa condição. Verdade. Tá? E eu acho que a gente explanou bem sobre a doação de sêmen, que é uma modalidade mais presente e mais simples, né? Uhum. Agora, quem precisa de sêmen de doador? Quem são essas pessoas que almejam uma gravidez e ao longo desse processo vão precisar de um doador? Nós temos que lembrar que nós temos algumas condições clínicas, né? Sim. Que realmente estão presentes. O azoospermico, aquele indivíduo que por alguma condição, seja clínica ou seja genética, não tem a presença de espermatozoide no ejaculado, Sim. né? Nós temos os síndrome de Klinefelter, muito Sim. comum. Nós temos, eventualmente, alguma outra patologia clínica. Temos Traumas. os traumas, né, Nos testiculares e Uhum. tudo mais. Temos o casal, ou o homem que foi vasectomizado previamente, e ele pode ou não se decidir pela reversão. E, às vezes, nós temos que lembrar que nem toda reversão de vasectomia tem sucesso. Sim. E aí, realmente, corrobora. Ele não deseja punção testicular, né, para obter o espermatozoide diretamente da fonte. Aí pode recorrer, recorre ao doador. ao doador. Me veio aqui também o uso de hormônios anabolizantes pelo homem, doses muito altas e por Que tempos podem longos causar, né? podem causar zoospermia. E Verdade. hoje está super comum. Muito comum. O uso de anabolizantes, ele tem sido cada vez mais presente no nosso dia a dia. Sim. E nós temos que lembrar que nós não somos nada contra, né, o uso de anabolizantes. Não é isso. É que o uso de anabolizantes traz prejuízo do ponto de vista reprodutivo. Então, esse indivíduo que faz uso de anabolizantes, ele deve ser acompanhado por um profissional. E este profissional deve fazer essa pergunta a ele, se ele tem desejo reprodutivo, talvez não agora, mas no futuro. E se isso for presente, eu tenho que congelar. A gente falou no Porque outro, né? Sim, no de anterior, congelar. de A gente se congelamento. depara com indivíduos com uma saúde absolutamente impecável, com o culto ao corpo, né? Mas, de repente, quando a gente vai para a saúde reprodutiva, eu tenho um indivíduo adulto jovem, azoospermico. E às vezes ele não sabia que poderia causar isso. Poderia ter esse importante. essa condição, né? Essa questão da saúde física e tudo, né? E não foi orientado nesse aspecto. Nós temos a produção independente, ou seja, aquela mulher que vai seguir a maternidade solo, né? Ou seja, ela tem uma mulher, e hoje é muito comum, uma mulher completamente independente. Né? Ela tem uma posição, definições, né, condição e uma rede de apoio absolutamente pronta para ampará-la na maternidade. Que inclusive acompanha ela até durante esse tratamento. Processo, A gente tem vários casos assim. Que E a mãe, o né? pai vai vai junto, junto, amigo, né? irmã, todo mundo vai, Exatamente. a família abraça a causa. E o último é justamente as famílias plurais, né? Que é uma outra condição presente também, que a medicina reprodutiva tem uma modalidade de tratamento, os acolhe, nós temos condições para todas essas questões, a união entre mulheres, não é isso? Tá? E nós temos aquelas condições particulares, como um homem trans, né? Casado a uma mulher cis, né? Então a gente tem essa condição, esse casal também vai recorrer ao sêmen de um banco. De um banco. Que mais? Eu acho que para receber o sêmen
acho que é isso, né? né? Que geralmente então, são as condições azoospermicas, as famílias plurais que compreendem Que aquelas são as uniões mais homoafetivas do comuns. sexo feminino e o homem trans como uma mulher cis, produção Uhum. independente. Eu acho que são esses, né, que fecham mais ou menos o nosso dia a dia. Dentro assim, hoje a doação de sêmen até diminuiu no sentido de que os oligospermicos no passado, antes do ICSI, Não da podiam nova doar. modalidade, né, a fertilização com o ICSI, para quem não sabe, então, é quando a gente tem casos, homens com pouquíssimos espermatozoides. No passado, era com sêmen de doador, a gente não tinha esse aparelho que fazia selecionava um espermatozoide e injetar. microinjetava dentro de um óvulo. Então, após a implementação e descoberta desse aparelho, né? Isso. Então, muitos casais foram beneficiados que antes poderiam fazer uma FIV só com sêmen de doador. Isso. Então, isso a gente Realmente, não pode a esquecer. tecnologia veio a ampliar, né? Sim. Na essas reprodução, funções. né? Foi muito, muito bom para esses casais de oligospermia. Não podemos esquecer da orquite, ou por outra infecção, ou pela cachumba. Cachumba. Muito. Câncer, Elas Matheus. existem. Por mais que a gente ache que a parotidite, né? Mas ela está Que é a presente. cachumba. Ela existe. E ela realmente pode ser muito deletéria do ponto de vista reprodutivo, né? Então, e o histórico familiar, né? Essa consulta prévia Sim. realmente vale. E bom, bem lembrado, mas Câncer. a gente esquece ou das doenças oncológicas ou das viroses comuns da infância que trazem prejuízos né, no futuro. E elas estão presentes, né? Sim, e a doença oncológica não é só o câncer de testículo. Às vezes, até o paciente que fez uma quimioterapia no passado, ele até tem espermatozoides. Mas a quimioterapia lesa também a produção, diminui Sim. a quantidade, a produção, e às vezes tem alterações que as taxas não são boas, a qualidade dos embriões não fica legal Isso. depois de uma quimioterapia. Isso é verdade. Né? Não podemos e talvez esquecer. seja um próximo tema que a gente pode levantar, é sobre o congelamento. Já falamos bastante. Antes, né, dos pacientes oncológicos, né? Sim. Já falamos bastante. Né? Acho que foi o 4º episódio. Foi. Né, o 4º episódio. É porque ele estava de férias. Matheus estava de férias. Aí Eu ele não nem viu a gente falar. Do 4º episódio. Mas eu sei que o 4º episódio foi nesse sentido, não foi isso? Quando eu fiz a postagem, a chamada desse tema, vários pacientes perguntaram para mim sobre congelamento de sêmen. Meu marido pode doar sêmen? Né? Porque como a gente fala muito da doação de óvulos, que pode ajudar na questão de custo do tratamento, né? Aí elas perguntaram e eu expliquei que a gente não tem banco de sêmen. Nós, né? Clínica Intro, Nós a gente não trabalha com banco de sêmen de doador. A gente trabalha só com banco de sêmen próprio. Isso. Então, homens que querem preservar a sua fertilidade por algum motivo e querem congelar o sêmen, ou por uma oligospermia severa, tem medo de acabar, então já congela, pré-vasectomia, mas banco para doação, a gente não trabalha com isso. É isso mesmo. Existe um grande diferencial nessas duas condições, né? Sim. Inclusive legal, né? Principalmente. Principalmente. É isso mesmo. Eu acho que a gente abordou bem esse tema, né? Que é eu achei que é um tema mais... Hoje foi um tema mais técnico, mas Sim. ele faz parte do dia a dia da nossa jornada, né? E que é realmente um ato de amor. É aquela frase, crescei e multiplicai-vos, faz bem, né? Nesse momento, encaixa bem. Nós temos, então, esse ato de amor e ele contempla e a gente vê florescer. E né, quantos casais foram beneficiados. Quantas alegrias, quanta felicidade a gente consegue vivenciar, né, com tudo isso. Que não consegue recebe um óvulo doado. Então, um espermatozoide, um sêmen doado também, né? Então, e nós, na clínica, então, a gente tem todas essas modalidades aqui, a gente trabalha com doação voluntária, doação compartilhada, doação familiar, muito pouco, mas a doação de sêmen também, de banco, então tudo isso a gente faz, né, Matheus? E temos um grande número de pacientes que já se beneficiaram e muitas que doaram. Sim. Vale a pena. Eu brinco que a gente abraça essa causa, né? A gente faz com que esse sonho
a gente tenta fazer com que esse sonho se materialize. E esse é o nosso objetivo, né? Como Esterileutas e toda a nossa equipe, a gente embarca junto desse casal, mesmo nas adversidades. E a gente tenta dar um acolhimento adequado e fazer com que realmente eles sintam-se parte desse grande evento e venha um reflexo que é a gravidez tão desejada por esse casal, não é isso? Isso mesmo. Isso aí. Verdade. Acho que finalizamos. Então, finalizamos hoje, então, o nosso 5º episódio, né, do IntroCast. A gente agradece a ARC, Assessoria Digital, mais uma vez. Muito obrigado, a Michele é a nossa gestora e de assuntos espinhosos. Ela faz parte dessa parte burocrática. E eu e a Márcia, a gente fica um pouquinho mais na parte técnica, né? Mas a Márcia coordenando essa dinâmica. A gente divide as tarefas, no final dá tudo certo. Exatamente. Eu acho que isso é uma equipe, né? Sim. A gente tem, então, uma equipe já coesa, que trabalha de longa data. Mais uma vez, lembrando o Dia dos Embriologistas, Sim. que eu acho que vale a pena, então, de repente, um bate-papo com eles, né? Trazê-los para a ARC Assessoria, conhecer esse projeto da IntroCast. E eu acho que falamos bem sobre o tema, abordamos todos a parte mais técnica. E eu acho que é isso, né? Nos despedimos aqui, agradecemos a todos. Uma boa noite para aqueles que estiveram conosco nesse bate-papo. Um grande abraço. Até semana que vem com gestação será útero sedente. Vai ser uma sedente. História de superação. Matheus, nós vamos trazer uma paciente nossa que vai contar realizou esse procedimento. Ela vai contar linda. A história. Nós temos casos bastante que vale uma novela, né? Vale novela, né? Eu falo que, assim, se a gente for contar tudo o que passa, dá uma série da Netflix com capítulos, ó. Eu também acredito, é isso mesmo. Foi boa, é isso mesmo. Ok. Uma boa noite. Boa noite a todos.